Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao canal Angelino. O programa de hoje é internacional. Vamos conversar com o professor, historiador e escritor Pérez Sanches Ferreira. Ele vem ao Brasil, ele é da Espanha, para relançar o livro Mensagem Reencontrada de Catió. Na verdade, o livro é um oráculo. Vamos entender o que tem nesse oráculo. E antes de começar essa nossa conversa, eu te faço aquele convite. Se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição aqui no canal Angeline, acione o sininho, deixe seu like, faça seus comentários, deixe sugestões e também nos acompanhe pelo Spotify, o Facebook e o Instagram. E agora temos um site, o site do canal Angeline. Pérez Sanches Ferreira. É um prazer enorme recebê-lo aqui no canal Angeline. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, senhora. É para mim um prazer poder participar e poder ser entrevistado a sujeito dessa reedição da Mensagem Reencontrada de Luís Catió. Então, o E, professor, que é um professor, historiador, imagina que ele fez o doutorado em 1988, quando não tinha internet. Quando eu li sobre isso, eu disse, nossa, ele é um estudioso, um pesquisador da tradição hermética, tem 7 livros publicados, e agora ele virá ao Brasil mais uma vez para lançar este livro que está sendo republicado, digamos assim. Depois vamos dar as datas, agora aqui no mês de abril. Ele foi escrito por Luís Catió e o professor Peri é um grande estudioso do Catió. Então, professor, primeiro vamos explicar aqui o que é exatamente quando a gente fala em tradição hermética. O que isso quer dizer? bom, é um termo que pretende unir, digamos, o que são as ciências e as artes tradicionais. Digamos que, segundo a tradição, não são de origem humana, senão de inspiração divina. Desde a antiguidade, em Oriente e em Ocidente, haveram pessoas que receberam uma inspiração divina e eles converteram, digamos, em textos essa inspiração. Então, a tradição hermética está desde a origem desses textos, no sentido que é a interpretação, digamos, ou a hermenêutica tradicional, a exegese tradicional, que se manifesta nessa tradição hermética. O sentido profundo das escrituras reveladas, o sentido profundo dos grandes textos inspirados, da poesia inspirada, porque finalmente é uma imagem desse sentido profundo interior que nós temos, porque depende como lemos, nos lemos a nós mesmos. Então, a tradição hermética se pode, digamos, desglossar, não sei se é correto em português, em a Cabala. A Cabala na tradição judia, a judaica. A Cabala ou a alquimia, na tradição hermética cristã, a geomancia, a astrologia não judiciária, a astrologia esotérica, digamos, se pode falar assim, e todas as outras ciências tradicionais, a geomância, todas as mâncias, digamos, que consideram que um texto revelado é um oráculo, mas também pode estar nas lâminas do tarot, por exemplo. Então, a tradição hermética que vem do deus Hermes, que é o deus da palavra, é o deus intermediário entre os homens e a divindade. Ele é o grande mediador, então ele deu
a humanidade, enfim, não só a palavra, senão também a interpretação dessa palavra. Daí vem de Hermes a hermenêutica, isto certo? é, os métodos exegéticos corretos para compreender o sentido mais profundo de tudo. Agora, professor, o senhor diz também, eu li uma palestra sua, um texto, aliás, fiquei encantada com a sua palestra que o senhor fez em 2019. E o senhor fala que todos nós temos uma centelha divina e que nós devemos, para nos aproximarmos de Deus, despertar esse Deus que existe em cada um de nós. Foi isso que eu entendi. E aí, o senhor diz que a gente deve procurar os textos que foram escritos no original, né? Seja a religião que a pessoa escolher. A minha pergunta para o senhor é: por que é que, então, o senhor decidiu estudar o Cateau? Porque Catio, digamos que é uma expressão atualizada da sabedoria universal. É um livro singular. Louis Catio era pintor, não era escritor. Ele era pintor, mas recebeu uma inspiração e começou a escrever sentenças, aforismos, textos breves, e isso finalmente se converteu na mensagem reencontrada, nesse livro. E esse livro é a atualização, século XX, francês, um pintor, que atualiza essa sabedoria universal, porque a mensagem reencontrada tem a virtude que está na raiz da sabedoria, não nas folhas. Na única raiz de onde nasce a sabedoria oriental, ocidental, as religiões, só há um Deus, evidentemente. Portanto, é uma única raiz que se expressa de formas diferentes ao longo das idades. Então, a mensagem reencontrada me ajudou, desde o começo, me ajudou a compreender melhor a Bíblia, o Corão, os Upanishads, o Bhagavad Gita, o Tao Te Ching e outros. Agora, o senhor diz também, e também o Cateau, ele defende isso, eu entendi, que todos nós temos uma dualidade, né? Que nós temos o bem e o mal, e que a humanidade se divide em quem tem fé e quem não tem fé. Não pode ter um meio termo. Uma pessoa, por exemplo, que não crê em Deus, ele nunca será salvo? Isso, eu não sou Deus. O juízo pertence a Deus. Ele é o Criador, digamos, fiz o programa e ele conhece as chaves do programa, o como e o porquê. Por que estamos aqui? Para quê? Mas a respeito dessa dúvida, então os ateus não podem se salvar? Olha, isso nem a senhora, nem eu, ninguém, ser humano pode dizer quem se salva e quem não. Mas o objetivo da humanidade não é se condenar, não é morrer eternamente, enfim, sumir para sempre ou estar nesse inferno, digamos, entre aspas, que é a vida, uma vida num mundo frio, escuro, sem corpo, possuído por uma, digamos, uma loucura. Uma coisa, enfim, para resumir muito. Então, isso só pertence a Deus. Mas, às vezes, a mensagem reencontrada, ela diz que a pessoa sectária, intransigente, está pior situada perante Deus que o que não acredita em Deus, às vezes. Portanto, o conceito de infiel, crente, ateu, não há uma linha clara divisória, porque o mundo não é branco e preto. Os matizes formam a realidade. E aí, Espiritual também. professor, desculpa, professor, e aí o senhor fala também, tanto nessa palestra, e eu entendi do Cateau também, nessa dualidade.
Então, somos nós que decidimos se a gente alimenta o bem ou se a gente alimenta o mal? Exatamente. Olha, Pascal, o filósofo francês, ele já dizia, dentro de nós, mas é uma realidade universal, dentro de nós há um princípio negativo destruidor e outro positivo construtor, o mal e o bem, a besta e o anjo. Todos seres humanos, por isso estamos neste mundo que é dual, todos temos dentro um anjo e uma besta. Então, depende o seu destino, depende o que você escolhe, o seu livre-arbítrio, você pode alimentar a besta ou o anjo, porque os dois estão em nós, até o final da nossa vida, desde o começo. Então, depende de cada um alimentar aquilo que, pela sua natureza, o seu destino, o seu mistério, é que ele tem tendência a alimentar a sua besta ou o seu anjo. Então, as situações de guerra, por exemplo, a besta está fantasticamente bem, claro. As situações de violência, porque, então, a besta está no seu médio natural, digamos assim. Não é tão fácil alimentar sempre o anjo. É mais fácil alimentar a besta. Às vezes de forma sutil. Mas, finalmente, alimentamos sempre. E no plano hermético, no plano espiritual, qual é a função da besta? É nos afastar de Deus e de nós mesmos, da centelha divina que nos habita. A besta fala, olha, deixa as coisas, tudo isso é abstrato, tudo isso é histórias antigas, se consagra a vida, a família, dinheiro, o seu negócio, o seu emprego, e se deixa de abstrações, etc. Então, a besta é seu papel, mas o programa de Deus é esse. O diabo trabalha para Deus. A besta, finalmente, também, porque esta vida é uma prova. Certo? E é também, como o senhor diz nessa palestra que eu vi, que o senhor fala sobre que nós devemos nos colocar a nossa vida na graça de Deus, né? No sentido de dizer assim, a minha vida está nas suas mãos. Claro, a gente tem que fazer a nossa parte, mas a gente tem que confiar nessa graça que Deus nos deu do dom da vida. Foi isso que eu entendi. É isso? Sim, é isso, exatamente. É se pôr nas mãos de Deus. É, e isso é uma tradição espiritual universal, não importa qual religião, qual escola filosófica ou de sabedoria. É, se você não se põe nas mãos de Deus realmente, ele não vai te guiar, não vai te ajudar, ele vai te ignorar. Então você vai estar submetida ao acaso do mundo. E aí nada mais. Não haverá um guia secreto, um anjo da guarda, um guia secreto que vai guiar os seus passos nesta vida. Isso, para isso é preciso ter fé realmente. E ter uma coisa muito importante, não uma fé dormida, uma fé abstrata, uma fé em ação, uma fé que é operativa. Então, a partir do momento em que você se põe nas mãos de Deus, realmente você vai fazer o mesmo que todo dia. Vai, se acorda, vai ao trabalho, volta, vai domingo, vai passeia, vai fazer o mesmo. Mas você sabe que você secretamente está guiado. E então Deus utiliza uma linguagem, digamos, particular com você. E você tem que estar atento àquilo que acontece dentro de você e fora. E E isso são os essencial. sinais, professor, é isso? Quando a gente Esses fala, sinais. são os Sim, sinais que Deus nos aponta. sim. E toda a nossa vida está cheia de sinais. Prestamos atenção ou não. Certo. Agora, professor, eu queria que o senhor falasse um pouco
sobre o livro e sobre a inspiração que levou a fazer essa mensagem reencontrada. Porque quando eu recebi o livro, eu fiquei encantada. Primeiro com a capa, né? Vamos combinar, é uma capa maravilhosa, né? E depois eu comecei a olhar e falei assim, nossa, como é que eu vou ler tudo isso, 540 páginas de uma vez, né? Aí conversei com o Fábio Malagoli, ele disse, não, Cristina, e aí nós continuamos conversando. Mas aí eu queria entender se essa dualidade ela fica também no livro quando tem a parte esquerda e a parte direita, né? Porque parece, então, porque tudo isso foi escrito pela mesma pessoa, tá certo? Então, quando ele faz a análise do que ele escreveu na esquerda e depois na direita, o que o senhor atribui? Primeiro é uma inspiração que ele recebe e a segunda ele analisa. Como o senhor pode explicar? Porque só para as pessoas verem, olha, o livro ele é inteirinho assim, claro, tirando a introdução, tudo, né? Mas ele é uma delícia. Aqui tem textos maravilhosos, né? Poesia pura e também de reflexão, né? Bem muito, eu amei esse livro, muito bom. Sim, Louis Catillon, como dizia, ele era um pintor, ele começou a escrever, a receber uma inspiração, ele ia pela rua, estava em casa e de repente tinha uma inspiração, escrevia um aforismo, uma sentença breve, um texto mais ou menos comprido e guardava e ia guardando, porque sua profissão era pintor. E até que ele ordenou o livro assim em duas colunas. Primeiro, todos são textos breves, se vê, bem claro. Então, porque são complementários. Digamos, essas duas colunas são, de alguma forma, é uma dualidade, mas é uma complementariedade. E, às vezes, há um terceiro versículo, por exemplo, aqui, um terceiro versículo aqui, um lado e outro, no centro. Estão no centro. E, às vezes, como um resumo dos dois. Então, por exemplo, aqui eu abri agora, aqui no livro 1958. Confiemos ao Senhor que apagará a nossa pena e que multiplicará a nossa alegria. E não nos confiemos ao mundo que invejará a nossa alegria e rejeitará a nossa pena. Então, e o da direita diz: se amamos a Deus na humanidade e na natureza, Deus também nos amará. Deus também nos amará aos homens e por intermédio de toda a criação. O amor de Deus está, evidentemente, o amor à natureza tem a ver com essa atitude de confiar só em Deus. Você confia só em Deus, ama a Deus, claro. Então, as duas colunas, às vezes é difícil descobrir a relação direta, mas normalmente tem relação. E foi uma forma de ordenar o livro para que, na realidade, se abra ao acaso. Por isso que ele é considerado um oráculo, não é isso? Claro, porque se você começa a ler, como é muito concentrado, é muito críptico também, então é impossível assimilar tanta doutrina, tanto ensinamento, tanto mistério que está em cada um dos versículos, lendo do começo ao final, é impossível. Portanto, ele já concebeu, um pouco como o I Ching, o livro, e é um livro oracular, pensado e criado já com essa estrutura.
A Mensagem Reencontrada também tem isso, porque é um livro sapiencial, é um livro que fala da sabedoria universal, é um livro que nos propõe uma atitude perante Deus, perante a humanidade, perante nós mesmos e nossos próximos. E nos propõe uma ética espiritual, que nos propõe de deixar o mundo e se consagrar à busca de Deus. Mas fazer bem o que temos que fazer neste mundo, que não é deixar o mundo no sentido negativo, é no sentido espiritual. Você está no mundo, não pode ignorar que você está no mundo e tem umas necessidades como pessoa. Mas o importante é que você renuncia ao mundo, que é uma atitude. E esse princípio está muito, muito presente na Mensagem Reencontrada. Então, é um livro que é sapiencial e, ao mesmo tempo, oracular. Porque quando ele fala, por exemplo, aí no meio ambiente, como você está dizendo, o que eu entendo? A criação também foi feita por Deus, o mundo foi criado por Deus. Então, Sim. você precisa fazer o quê? Você precisa fazer a sua parte, que é não só falar, ai, como a natureza é linda, é reciclar o seu lixo, é não sujar, é acreditar, é consumir menos, tudo isso faz parte da sua parte, literalmente, na criação de Deus no mundo. Eu entendo que é isso que ele quer dizer, não é? Sim, também é isso, claro. Mas por que devemos preservar e respeitar a natureza? Porque é sagrada, como nós. A vida é sagrada. Por isso, não se pode fazer tudo. Não se pode expoliar a natureza. Não se pode violentar a natureza dos seres e das coisas, como faz uma parte da ciência contemporânea, uma parte da ciência atual, que violenta tudo, a natureza, os seres e as coisas. Isso já o dizia Catio nos anos 40. A ciência moderna, bem, as máquinas nos ajudam, bem, mas há um aspecto muito negativo da ciência moderna, dizia os anos 40, que está violentando tudo, a natureza, os seres e as coisas. Tudo. Então, como a vida é sagrada, e a vida se manifesta na natureza, nos animais e nos seres humanos, e somos sagrados, tudo é sagrado. Então, não se pode expoliar, não se pode destruir, porque estamos, digamos, violando as leis naturais Porque que nos tudo que mantêm Deus vivos. tocou e fez é sagrado. Ele parte desse princípio. Então, a Claro, gente não pode violar o sagrado, né? É é isso. isso. Sim. Então, a ecologia, digamos, é uma forma moderna de respeitar e amar a natureza, que já os gregos já diziam isso, já É. faziam isso. Não, não tudo se podia fazer. Respeitar a vida, finalmente. Respeitar a vida, porque é sagrada. Mas também o aspecto prático é, se destruímos a casa comum, que é o planeta, terminou a vida aqui. Tá. Agora, professor, o Catio, ele é um sábio, né? Uma pessoa que estudou, uma pessoa que teve insights, e o senhor é uma pessoa que estuda há muito tempo o Catio. Eu li também que ele, muitas vezes, ele se fazia uma espécie de palhaço para falar das coisas. Ele era um sábio, obviamente ele sabia o que ele estava fazendo. Mas eu quero que o senhor conte um pouco sobre a vida dele e por que é que ele, quando ele ia falar dos pensamentos dele, dessa sabedoria toda, ele faz dessa forma, como se fosse uma brincadeira. Assim, era para se ocultar, digamos. Era para não gerar uma idolatria também. Então, ele preferia o anonimato ou bem sair como, às vezes, na imprensa, nos jornais da época, nos jornais da época, em algum jornal, como um palhaço, como um excêntrico que fazia geomancia, que, que se ajudava de uma médium para fazer predições.
e também, sobretudo, com a gente com pretensões espirituais, com gurus que iam visitá-lo, então ele se apresentava como idiota, como um bobo. E fazia isso expressamente, claro, para, para digamos, desmontar, desfazer eh, eh, o que o Da outro arrogância, seria o isso, que desfazer da arrogância do outro. o que o interlocutor pretendia mostrar para ele. Vou ver a um alquimista que é sábio, que tem a pedra filosofal, então ele ia como também alquimista, guru, então ele quebrava essa imagem. Então ele mesmo se apresentava como um bobo, idiota, como um pouco louco. E porque também era a sua forma natural de ser também, porque bom, era um homem que viveu uma época na Europa muito difícil, muito difícil. No entanto, que ele via a mensagem reencontrada era a Segunda Guerra Mundial. Ele começou a escrever, a receber essa inspiração a partir do ano 1938. Então, o 39 já começa a Guerra Mundial e ele até foi mobilizado, foi a guerra de 4 meses, porque França perdeu, foi ocupada imediatamente. Então, numa situação de miséria, porque além disso ele era pintor, isto é, não era pintor famoso, não vendia as suas telas, vendia muito mal. Até ele trocava telas por comida, já antes da guerra. E depois da guerra também. Trocava aí no açougue, ele trocava uma pintura por carne, Porque, na por exemplo. verdade, ele era uma pessoa que tinha algumas dificuldades financeiras. Ele tinha uma vida extremamente franciscana, podemos dizer assim, né? Assim, sim, sim, toda a vida. Ele viveu como um pobre em Paris, num bairro. Ele morava aí num bairro muito lindo, mas enfim, num estudo um, muito pequeno, com a sua mulher e seu gato, mas eles estavam praticamente na miséria, e sobretudo porque os anos, esses foram muito difíceis. Quando ele saiu deste mundo no ano 53, quando Europa e França começavam a sair da miséria, já, no ano 53 já. Então ele morreu. Então ele viveu tempos muito difíceis. E também era uma pessoa que não tinha estudos. Ele nem sabia latim, nem grego, nem não, ele era uma pessoa normal da época, que foi à escola até, não sei, aos 14 anos máximo, e depois as escolas de pintura, de belas artes, aprendeu a pintar, mas se casou com Henriette Perret, que era uma pessoa, uma trabalhadora, e toda a sua vida foi, digamos, como um pobre, bom, mas ele estava contente, porque ele, a impressão que a gente que eu conheci e que eram amigos dele, e que ele já não estava neste mundo. Ele estava, mas não, na realidade ele já não estava neste mundo. Ele E vivia numa outra dimensão, né? numa outra, mas sem pretender mostrar nada de tudo isso. Você tinha que estar com ele, se aproximar de uma forma natural, sem pretensões. Então ele começava a se abrir, digamos. E ele conseguiu editar um primeiro livro, né? Pelo Sim, menos uma parte. sim. A primeira edição que ele pagou era de 12 capítulos, ou um livro somente. E o ano 46, um ano depois de terminar a guerra, ele fez uma edição limitada que ele pagou para divulgar a mensagem reencontrada, mas era só 12 livros. Ele pensava que já a inspiração tinha terminado, mas ao mesmo tempo, quando ele edita livros, já continua recebendo essa inspiração e continua
escrevendo esses versículos, esses pensamentos. Então, foi graças a René Guénon, que é um filósofo do esoterismo, na Europa muito conhecido nos meios esotéricos. A René Guénon fiz uma resenha, se diz em português, comentou a obra em uma revista esotérica, Estudo Tradicional, na França, e a partir esse comentário, porque René Guénon não gostava quase de nenhuma obra que aparecia na sua época de espiritualidade esotérica, mas gostou da Mensagem Reencontrada, um livro diferente. E assim, o Barão de Oxford, os irmãos de Oxford, belgas, Emmanuel e Charles Oxford, se interessaram também e contactaram com Louis Catio. E foi Emmanuel e Charles que ajudaram ele, primeiro economicamente, se estabeleceu uma grande amizade entre eles três. E, bom, graças a Emmanuel e também a Charles Duxford, que ele sobreviveu, digamos, melhor, e depois eles editariam, publicariam a obra completa com 40 livros ou capítulos. E foi graças a Emmanuel e Charles. Então, foram amigos meus, os dois já morreram faz já anos, Emmanuel de Oxford e Charles Oxford. Emmanuel de Oxford, que foi, de fato, o herdeiro espiritual de Louis Catio. E Charles Oxford, que transmitiu na Espanha os ensinamentos do seu irmão Emmanuel, que são os ensinamentos da Mensagem Reencontrada, e divulgou a Mensagem Reencontrada. Eles são os grandes divulgadores. Aí sim, aí já eu conheci, perante bastantes anos, sobretudo Charles, que estava na Espanha, que morou, está enterrado na Espanha, aí, perto de Barcelona, e eu tive uma relação espiritual e de amizade com os dois, e foi graças a ele que a mensagem se publicou completa no ano 53 e começou a sua divulgação. E assim como quando Catio já tinha morto, no 51, então apareceu depois, pós-mortem, apareceu a obra completa. Na verdade, professor, o Catio não foi reconhecido em vida aqui na Terra pela sua obra. Essas pessoas o encontraram, sentiram, mas eu diria assim, a consagração do que hoje o Catio é estudado durante esse tempo todo, ele morreu sem saber da importância que depois a sua obra assumiu, é isso? Sim, foi exatamente assim. Ele foi ignorado até nos meios esotéricos da época na França, até os ambientes alquimistas. Catio, de fato, era um alquimista, mas o ambiente alquimista não consideravam ele como sim, autor da Mensagem Reencontrada, mas não consideravam ele um alquimista como os outros. Claro, porque isso é o mistério da alquimia exterior é ainda mais secreta que a alquimia interior. Então, esses ambientes de Eugène Cancelier, o mistério das catedrais, onde estavam esse núcleo, eles todos tinham seu forno, com, enfim, com matérias enfim, do mundo, onde experimentavam e experimentam, suponho, mas esse é um aspecto da alquimia. E Catio, digamos que tinha outra matéria digamos, para trabalhar. Então, há o mistério da alquimia interior e exterior é ambígua, depois é bem claro, mas o aspecto exterior é ainda mais secreto que o interior. Então, e essa é digamos, a tradição antiga que Catio também recupera, dos alquimistas medievais
dos alquimistas do Renascimento europeu, dos alquimistas chineses taoístas. E é muito misterioso isso. Então, Nossa, agora é fascinante esse estudo, né, professora? Eu fico encantada, porque é como a gente vai olhando, como teve tanta gente que estudou, que fez, que veio, mas todo mundo vai beber na fonte, né? Vai tirar o que tem de lá, e no fundo, eu vejo que todas as tradições religiosas, espiritualistas, as esotéricas, todo mundo quer tornar esse mundo melhor, né? O amor é um caminho difícil, porém necessário, né? Agora, o que eu li dentro da tradição hermética, né? Imagina, algumas coisas que eu li, o que eu entendo é que, assim, a salvação, né, do que eu também vi o senhor falar, ela é individual, mas ela passa pela maneira como o indivíduo se comporta no coletivo. É isso? claro, evidentemente, nós nascemos de um em um e vamos morrer de um em um, mas nós somos todos um, na realidade. Há um versículo da mensagem que diz: aquele que não é capaz de chorar pela desgraça dos outros, como chora pela sua, aquele que não é capaz de se alegrar da felicidade do outro como pela sua, enfim, etc., não pode ser ensinado por Deus, porque ainda ele está separado da unidade divina. Porque, na realidade, todas as nossas centelhas divinas ou almas imortais são um no plano divino. E aqui estão separadas perante o tempo dessa manifestação no mundo. Mas toda a humanidade é uma. Então, tudo o que você faz ao outro, se está fazendo a você mesmo. A você mesma se faz aquilo que está fazendo. É como um bumerangue tudo, como um espelho. E isso está em todas as religiões do mundo, em todas as escolas de sabedoria. A mensagem reencontrada não inventa nada. Não há nada novo aqui. Ele continua falando o mesmo. Recupera essa tradição antiga, espiritual, e a expressa de forma como uma pessoa do século XX, europeia. Mas isso está muito na mensagem reencontrada. Nós somos todos um. Não Agora, há separação. professor, desculpa, completa. Não, diga, sim, sim. Agora, professora, aí eu queria, claro que o Catiô tem uma importância enorme, mas esse livro, ele já foi publicado, ele já foi estudado. Por que é que o senhor decide e se empenha em republicar o livro, em relançar esse livro? Assim, porque olha, a mensagem reencontrada é certo que não é para as maiorias, não é um livro de acesso fácil, mas sim que é para muita gente. Então, ainda não é suficientemente conhecido, nem no Brasil, nem na Europa. Na Europa é mais conhecido, evidentemente, que no Brasil, mas ainda não é suficientemente conhecido. A mensagem reencontrada se dirige às pessoas, homens, mulheres, de espírito livre, que eles pretendem estabelecer com Deus uma relação direta, sem intermediários. Isso não quer dizer que não serve a religião para nada, não. É que você pode pertencer a uma religião, mas o que a mensagem propõe, e a sabedoria tradicional, além de pertencer ou não a uma religião, você tem que estabelecer uma relação direta com Deus, sem intermediários. Uma relação ativa, uma relação que seja experimental. É Isso uma, é é uma fundamental. relação com Deus que você tenha um sentimento, né? Eu fiquei de curiosa mexendo no livro, né? Abrindo, fazendo. Nossa, eu estou meio viciada nele, professor. Eu vou toda hora para ver, que eu achei fascinante. Então, mas no fundo, o que eu estou entendendo é que, na verdade, além dele te fazer refletir, não que as escrituras sagradas não façam, não que os outros livros não façam, mas o que eu entendo é que ele faz despertar na pessoa um sentimento, sabe? Aquela relação quando você diz, bom, eu estou fazendo aqui esse pacto, eu vou ver se eu vou por esse caminho.
Porque toda vez que você vai ler as escrituras sagradas, ou a Torá, o Corão, enfim, outros livros, na verdade, sempre você tem ali junto parábolas, você tem histórias, você acaba contextualizando o que aconteceu. Agora, na mensagem reencontrada, é uma reflexão pura. Então, além de você refletir, o que eu entendi é que desperta um sentimento. Será que eu estou enganada ou é isso? Não, não, a senhora não está nada enganada. É exatamente assim. A mensagem reencontrada vai direta ao mistério do ser humano que todos contemos. Aqui não há histórias sagradas, não há pessoas, homens, mulheres, não há patriarcas, não. Aqui é doutrina pura. É doutrina que fala à tua intuição profunda, à inteligência do coração, não somente ao intelecto. Fala diretamente à intuição, à memória profunda, como diz o livro, fala ao Deus que está em nós. Porque, digamos que um livro com uma mensagem contém uma luz oculta, que é muito sutil, uma luz oculta que é da mesma natureza que a luz que está dentro de nós. Então, são da mesma natureza. E assim como eh, o livro, digamos, chega, toca a nossa raiz. Então, comove, então, você, digamos, tem essa sensação de ter percebido uma coisa que vai além das palavras, e que chega até o seu fundo. Digamos que emerge essa sensação, esse sentimento de cumplicidade, se podia falar, de cumplicidade com o livro. Ah, é isso, é certo, é assim, é assim. Isso é o que vale mais, porque não é intelectual o mistério, nunca. Há um versículo que diz: a mais pequena experiência de Deus vale mais que tudo, que todas as teologias, todas as filosofias do mundo. Por muito pequena que seja a experiência, vale muito mais que tudo o resto. Porque Porque parece que quando a gente lê e medita, né, reflete um pouco sobre isso, que não precisa ser uma reflexão enorme, um tempo enorme, né? Eu entendi assim, eu fazendo alguns pactos com Deus que só eu e Deus saberiam. Eu assim, entendi dessa forma. E assim, mas eu estou encantada com a profundidade disso e como ela mexe com a gente. sim, mexe com a gente, porque ele contradiz as nossas paixões, por exemplo. A Isso. mensagem encontrada contradiz as nossas ideias, nossos preconceitos, contradiz nossas paixões, então sempre te surpreende. Então, até, e propõe uma tese que é realmente forte. É, por exemplo, há um versículo que diz: a falta de amor no mundo é culpa da nossa falta de amor. A falta de justiça no mundo é falta da justiça em nós. E assim com tudo o resto, porque sempre a culpa é nossa, e não dos outros. Isso quebra todo o esquema do ego, de o outro não tem razão, eu tenho. Olha, só Deus tem razão. Ou então de pegar a culpa da sua infelicidade e colocar no outro, né? Como me disse um monge budista aqui, é a terceirização, a bengala da terceirização. Você terceiriza a sua infelicidade, né? Ou então eu só serei feliz quando eu tiver muito dinheiro, enfim. E aí você também, além de não viver o presente, né? Você também não usufrui, eu diria, do grande presente que Deus te dá, que é o dom da vida, né? Sim, Que é a esse, graça de receber a vida. que é uma graça, é a chance, a grande oportunidade que temos no mundo e no universo é ter um corpo humano. E temos que aproveitar o fato de ser afortunados porque temos um corpo humano, com uma centelha divina que é imortal.
que é um Deus que nunca nasceu e nunca vai morrer, e que está em nós. E a mensagem reencontrada nos lembra essa realidade essencial continuamente, essa unidade essencial da humanidade, esse se apagar, se afastar, deixar que Deus fale, que Deus te guie. Então, tudo isso vai contra o ego, contra a natureza humana, porque na realidade nós todos somos ególatras, porque precisamos nos construir e depois nos manter como pessoas separadas dos outros, identificadas singularmente. E eu não sou como os outros, e é certo, mas claro, isso gera, enfim, a idolatria própria, a egolatria, a inveja, os ciúmes, enfim, todos os defeitos que são naturais do ser humano. Tampouco vamos nos amargar a vida porque temos defeitos. Devemos ter uma certa tolerância conosco, como Deus tem com todos nós, diz também a mensagem reencontrada. Então, é um ensinamento permanente a respeito do que é que nós devemos fazer neste mundo, como devemos fazê-lo, para sair, nos libertar, que é um conceito que está tradicional, que às vezes está confundido ou um pouco, enfim, confundido no mundo moderno, mas a mensagem reencontrada fala bem claro como as religiões tradicionais. A nossa Certo. centelha divina está no mundo que não é o seu, diz a mensagem reencontrada. Está no exílio, que é um conceito judeu-cristão. Está no exílio. Então, agora, eu queria entender isso. Olha, professor, desculpa te interromper. O senhor fala também nessa palestra que a gente veio para a Terra e metade ficou do outro lado. E por isso aqui a gente não é inteiro. Isso tem a ver com esse exílio que o senhor está falando? Sim, tem a ver. Tem a ver. Isso é um ensinamento, mas é uma forma de explicar por que estamos aqui e onde devemos voltar. A Cabala fala que a metade do nome de Deus ficou no céu, a outra metade está enterrada em nós, dentro de nós. Digamos, o céu e a terra foram separados. Então, nós levamos conosco a metade a metade de um corpo de luz, digamos assim, de um corpo de glória. Temos só a metade, a outra metade ficou no céu. Então, nós devemos pedir ao céu que se una a nós, que venha a nós, para unir novamente o que foi separado. É uma forma de explicar por que estamos aqui. Mas por que estamos aqui separados da outra metade? Porque, isto é a tradição, enfim, hermética, cristã, judaica também, estamos aqui para conseguir, passando por um corpo de carne, chegar ao corpo de luz. Mas é preciso passar pela prova da morte, pela prova de estar sepultado num corpo de carne para conseguir um corpo de luz, que é o paraíso, evidentemente, que é a vida eterna com corpo, porque senão não há vida eterna. A realidade. Agora, então, o senhor acredita que nós vamos morrer no corpo material, mas nós vamos ressuscitar nesse corpo material? Claro, a ressurreição é em corpo de luz. Aqui neste mundo, que é os grandes sábios, como explica o Evangelho, muito claramente, e às vezes se compreende mal, que o corpo de luz ressuscita quando morre o corpo carnal, então sai o corpo de luz. Ou, bom, assim, resumindo, o corpo de luz é o imortal realizado em nós. É
o nome completo de Deus, a realidade completa, a união do céu e a terra, gera esse corpo de luz que ressuscita em nós e que vai sair, porque o corpo de carne é como os animais, vai apodrecer em todos, em os grandes profetas, os filhos de Deus, tudo. Uma coisa é Jesus e outro é Cristo. Jesus, o homem exterior, Cristo dentro dele. Claro, não existe um sem o outro, mas Cristo é o imortal, é Jesus o mortal. Isso está muito claramente explicado na mensagem e, de fato, comenta muitos versículos dos Evangelhos e do Antigo Testamento, porque esse é algo fundamental. Por isso, o cristianismo, também o Islã, também o judaísmo falam da ressurreição. Se não há ressurreição, não há vida eterna. E a ressurreição, o senhor diz, então, ela vem do corpo de luz, e esse corpo de luz que a gente tem, ele vem da nossa centelha divina. Sim, nossa centelha divina é em potência um corpo de luz. Alguns raros, pessoas muito raras, conseguem, graças a Deus, ter em vida, digamos, esse corpo de luz, que é o Logos do Evangelho de São João, ter esse corpo. Mas a maioria de seres humanos que esperam essa salvação, porque se você não acredita, não vai acontecer, então, no momento da morte, vai passar por um juízo, que é o que falam todas as tradições, e você vai ter aquilo que esperava, que é a ressurreição. E como diz o Evangelho, Deus te dá um corpo novo, ou o vestido, o vestido novo, que é que seria a luz. Que é um corpo, é a luz do sol feita corpo, Certo. como ouro. Por isso o ouro é a imagem, claro. Professor, vou dizer uma coisa, é uma delícia conversar com o senhor, eu ficaria aqui horas. Nossa, como é gostoso a gente conversar com alguém que estuda, que tem conhecimento, e que desse seu vasto conhecimento, o senhor consegue traduzir para pessoas como eu, por exemplo, poder entender. Nossa, é o máximo. Eu quero te perguntar se para essa nossa conversa aqui, porque a gente precisa ter muitas conversas com o senhor gostaria de dizer alguma coisa que eu não te perguntei? Bom, olha, vamos fazer uma coisa. Eu vou abrir ao acaso o livro, porque Ótimo. como fazemos, quer dizer, muita gente que trabalha o livro, que o abre ao acaso. Por favor. Então, saiu o versículo 46 do livro 10:46, que diz: Deus é o que possuímos de mais claro e mais oculto em nós mesmos. E à direita, o prima. Conhecendo e possuindo a água e o fogo na terra santa, o homem sábio não teme nada, nem deseja nada. Estamos falando o Deus que nós possuímos e a centelha divina. Ela está muito oculta em nós, mas sabemos que ela está. Sabemos, porque tem uma intuição, tem gente que não. Aqui, conhecendo e possuindo a água e o fogo na Terra Santa. Isso é alquimia, porque é um livro de alquimia também. E um mistério alquímico do sábio, claro. Mas é a água que nós vemos, se parece a água. É o princípio de água, princípio de fogo, princípio de ar. É a raiz dos elementos, não os elementos que já estão manifestados aqui, senão a origem e a raiz do fogo, da terra, do ar e da água. Então, o que é isso? Na realidade, é uma forma de falar
ele não, já tem tudo, não deseja nada porque tem o corpo de luz. Que é uma forma, porque os quatro elementos, desculpa, quatro elementos é uma forma de falar, de aludir a tudo que é corpóreo. O que não tem elementos não tem corpo. Então, o sábio já tem isso. E trabalha com essa raiz dos elementos, se pode chamar assim. Então, é um exemplo. Aqui temos, normalmente se vê que a mensagem, como acontece na Bíblia, se você abre ao acaso, sempre responde, sempre é um ensinamento. Você faz uma pergunta, você simplesmente pede um ensinamento e recebe o que você pede. Então, como tem duas possibilidades, a direita ou a esquerda. E aqui mesmo, na esquerda, aqui, por exemplo, diz: mais vale chegar, é o 41, mais vale chegar em pedaços até Deus do que permanecer inteiro na morte. O destino do homem é Deus, e Deus é como a unidade do ser na imensidão da vida. O destino do homem é Deus. Nosso destino é voltar a Deus. E todo livro é assim. Todo livro nos está falando. Você, não importa onde leia, sempre, finalmente, do que está falando o livro, de nós, de cada um de nós. E aí, por isso é um livro oracular e também um livro de sabedoria. Um livro de sabedoria universal, é um livro ecumênico, isso é importante, porque você pode pertencer a qualquer religião ou a nenhuma e trabalhar este livro, porque ele está na raiz de onde surgem, de onde nascem todas as religiões, todas as escolas filosóficas. É uma coisa, e é um dos, digamos, dos méritos, dos valores deste livro. E que faz, não sei, 40 anos que abro o livro ao acaso e leio. E para mim sempre é novo, sempre é novo. Então não importa onde, não importa, sempre é outro aspecto. Que Eu não diria, tinha. professor, que essa mensagem reencontrada, ela faz com que a gente vá aprendendo como ali despertando a nossa centelha divina sempre. Ela Sim. sempre está nos lembrando que a gente tem essa centelha e que a gente tem que trabalhar isso. Exatamente, porque, como dizia, essa centelha divina nossa é da mesma natureza que a inspiração do livro, que a luz oculta no livro. Então, o livro atua diretamente sobre a nossa centelha divina. Vai diretamente a ela, fala para ela. Nós traduzimos intelectualmente o mistério da nossa regeneração, mas ela compreende muito mais que nós. E até você vai lendo o livro e vai comprovar como, na realidade, digamos, literalmente, o livro fala a nossa centelha divina, não fala ao intelecto. E isso é operativo, é uma experiência, e não uma teoria, uma teologia. Atua diretamente sobre na nossa centelha divina. E então, por isso, chega até o fundo. Por isso é que mexe com o sentimento, né, professor? E mexe com o sentimento, claro. Sim, sim, e mexe com o sentimento. Então, o importante é, finalmente, a mensagem reencontrada contém um segredo que está em todo o livro. E o segredo da nossa regeneração completa. A regeneração e a nossa salvação. Isto é, a nossa salvação é um novo corpo. Não se trata de dissolver no grande mar universal e de sumir para sempre, senão de manter a consciência individual, que é o que propõe o cristianismo, o judaísmo,
o hinduísmo tradicional e a mensagem reencontrada. Nós devemos conservar a consciência profunda neste mundo, deve acordar, e no outro mundo deve se integrar a Deus, e assim seremos o que a tradição cristã fala da comunhão dos santos. São individuais, mas todos estão em Deus. Porque é um pouco como agora estamos nós, mas todos separados. E lá estaremos, digamos, na unidade de Deus. Aqui, a unidade não é aparente. Parece que todos estamos muito separados. E a mensagem reencontrada nos lembra continuamente isso. Estamos aqui, todos somos um, e nosso destino é voltar ao mundo de Deus. O professor Pérez Sanches Ferrer estará aqui no Brasil para lançar o livro no dia 12 de abril, em São Paulo, na Livraria da Vila, que fica na Vila Madalena, na Fradique Coutinho, às 19 horas. No dia 13 de abril, também às 7 da noite, ele vai estar em São Paulo, na Livraria 97, e vai fazer uma palestra que eu achei bem interessante, O Segredo, as Fábulas e o Conto da Cinderela. No dia 18 de abril, às 7 da noite, o senhor estará na Livraria da Travessa, no Shopping Leblon, no Rio de Janeiro. E no dia 19 de abril, em Belo Horizonte, às 7 da noite, na Livraria Quixote, que fica no bairro Savassi, lá em BH, né, em Minas Gerais. E vai voltar para São Paulo no dia 20 de abril, também, tudo seu é às 7 da noite, né, às 19 horas, na Biblioteca Alceu Moroso Lima, para falar de um tema maravilhoso, poesia e sabedoria, no bairro de Pinheiros, aqui em São Paulo. Professor, foi um prazer enorme tê-lo recebido aqui no canal Angeline. Eu agradeço o seu prestígio por falar conosco aqui no canal, porque da sua parte, né, imagina, o senhor é um professor tão renomado, né, uma pessoa, e falou conosco agora aqui de Barcelona. Eu desejo que o senhor faça uma ótima viagem aqui ao Brasil, que o seu livro tenha aí uma aceitação que ele já tem no mundo inteiro, mas que agora uma boa parte dos brasileiros que não conhecem possam fazer parte, de vez em quando fazer e ter essa alegria que eu tive quando recebi o livro e comecei a olhar o oráculo e descobrir coisas em mim que, olha, que eu estudo há muito tempo, mas fiquei muito, muito encantada. Eu te agradeço imensamente e agradeço a você aqui, ou que está nos ouvindo pelo Spotify ou nos assistindo pelo YouTube. Se você considera esse conteúdo relevante, compartilhe o vídeo, compartilhe o áudio, fale do espaço do canal Angeline para a sua família e para os seus amigos. Participe desse nosso propósito, que é disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Professor, muito, muito, muito obrigada. Muito obrigado a senhora, muito obrigado. Foi um verdadeiro prazer e já estou, digamos, esperando o momento de chegar ao Brasil novamente, depois de 3 anos, por causa do Covid, e fazer todas essas apresentações. E para mim sempre é uma alegria, uma joia importante, fundamental. Então, divulgar esse livro sábio que é a Mensagem Reencontrada. E muito obrigado por me ter a oportunidade de falar aí no seu canal. Muito obrigado. Eu que agradeço. E para você também aqui que está nos ouvindo ou nos assistindo, vai ficar na descrição tanto do vídeo do YouTube como no Spotify, onde o professor estará aqui em São Paulo, no Brasil, né, em São Paulo, Rio e BH, e os horários dos lançamentos e das palestras. Muito obrigada, até a próxima quinta-feira.